Em plena Ásia Central, cercado de países como Irã e Uzbequistão e banhado pelo Mar Cáspio, o Turcomenistão é um dos países menos conhecidos e fascinantes do mundo. Com milênios de história, paisagens deslumbrantes, o país surpreende até mesmo os mais experientes viajantes. Desde cidades feitas de mármore até uma cratera em chamas que nunca se apaga, o Turcomenistão é um destino que surpreende e encanta. Então, prepare-se para descobrir 17 curiosidades incríveis sobre este país fascinante. 1. Localização e vizinhança. O Turcomenistão está localizado na Ásia Central, fazendo fronteira com o Cazaquistão ao noroeste, Uzbequistão ao norte e nordeste, Afeganistão ao sudeste e Irã ao sul. A oeste, suas praias são banhadas pelo Mar Cáspio. Esta localização estratégica tornou o Turcomenistão um ponto crucial na histórica Rota da Seda, conectando o Oriente com o Ocidente. O país possui uma geografia diversificada, que inclui desertos áridos, montanhas rochosas e a imensa planície do deserto de Karakum, que cobre cerca de 80% do território. O Mar Cáspio é o maior corpo de água interior do mundo, e suas costas proporcionam ao Turcomenistão um acesso valioso a recursos marinhos e a rota de transporte. Além disso, o deserto de Karakum, que significa areia negra, é uma vasta extensão de dunas e terras desertas que abriga várias espécies de flora e fauna adaptadas ao ambiente árido. Este deserto não é apenas um desafio natural, mas também um recurso potencial de minerais e gás natural. A localização do Turcomenistão tem influenciado sua história e cultura ao longo dos séculos, desde ser um ponto de encontro para comerciantes e conquistadores até se tornar uma nação independente em 1991. Falando em Karakum, esse deserto não é apenas areia e calor. Ele abriga um dos fenômenos mais impressionantes do planeta, mas sobre isso falaremos mais adiante. Primeiro, vamos entender um pouco da rica história que moldou essa nação. 2. História antiga. O Turcomenistão possui uma história rica e antiga, que remonta a mais de 2 milênios. A região foi habitada por várias civilizações poderosas, incluindo os persas, que deixaram um legado significativo. Durante o século III a.C., o Turcomenistão fez parte do Império Parta e mais tarde do Império Sassânida. No século VII, a chegada dos árabes trouxe o Islã, que se enraizou profundamente na cultura local. Com a invasão mongol no século XIII, sob o comando de Genghis Khan, a região sofreu grande devastação, mas também se tornou um ponto de confluência cultural e comercial. A história do Turcomenistão é marcada por uma série de domínios, incluindo o dos Timúridas e os Seljúcidas, cada um contribuindo para a formação cultural do país. A cidade antiga de Merv, uma das mais importantes da Rota da Seda, foi um centro de aprendizado e comércio, e suas ruínas ainda hoje são um testemunho da grandiosidade do passado. A influência de diferentes impérios moldou a arquitetura, a religião e as tradições do Turcomenistão, criando uma rica herança cultural que é visível em seus monumentos históricos. Com a chegada dos russos no século XIX e a subsequente integração na União Soviética, o Turcomenistão passou por significativas transformações políticas e sociais. Após a dissolução da União Soviética em 1991, o país declarou sua independência, iniciando um novo capítulo em sua longa história. E falando em novos capítulos, a capital do Turcomenistão, Ashgabat, é um exemplo perfeito de como o país combina o antigo com o moderno. 3. A capital, Ashgabat. Ashgabat, a capital do Turcomenistão, é um verdadeiro espetáculo arquitetônico. A cidade detém o recorde mundial de maior número de edifícios de mármore branco no mundo, uma verdadeira homenagem ao estilo neoclássico. Fundada em 1881, Ashgabat foi quase totalmente destruída por um terremoto devastador em 1948, que deixou poucas construções de pé. No entanto, a cidade foi completamente reconstruída e, hoje,
é um exemplo de resiliência e modernidade. A arquitetura de Ashgabat é marcada por edifícios grandiosos e monumentos impressionantes, incluindo a mesquita de Turkmenbashi, uma das maiores da Ásia Central, e o monumento à neutralidade, uma torre de 95 metros de altura, coroada por uma estátua dourada do primeiro presidente do país, Sapar Murat Niyazov. As ruas largas e os parques bem cuidados complementam a sensação de grandiosidade e ordem. Ashgabat também abriga o Tolkutka Bazar, um dos mercados mais vibrantes da Ásia Central. Aqui, você pode encontrar de tudo, desde tapetes tradicionais a camelos. É um lugar onde a modernidade e a tradição se encontram, proporcionando uma experiência única para visitantes e residentes. E por falar em experiências únicas, uma das atrações mais fascinantes do país é conhecida como a Porta do Inferno. 4. A Porta do Inferno em Darvaza. A Porta do Inferno em Darvaza é um fenômeno natural e um dos pontos turísticos mais estranhos e impressionantes do Turcomenistão. Trata-se de uma cratera de gás natural que arde continuamente desde 1971. Tudo começou quando geólogos soviéticos estavam perfurando o solo em busca de gás natural e acidentalmente encontraram uma caverna subterrânea cheia de gás. Para evitar que o gás venenoso se espalhasse, eles decidiram queimar o reservatório, esperando que o fogo se extinguisse em poucos dias. No entanto, mais de 5 décadas depois, a cratera ainda está em chamas, criando um espetáculo de fogo eterno. A cratera tem aproximadamente 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. À noite, o brilho das chamas é visível a quilômetros de distância, iluminando o deserto de Karakum e criando uma atmosfera quase surreal. A Porta do Inferno se tornou uma atração turística popular, atraindo aventureiros e curiosos de todo o mundo que desejam ver de perto esse fenômeno natural impressionante. Visitar Darvaza é uma experiência única e inesquecível, proporcionando uma visão rara da força e imprevisibilidade da natureza. E também uma pequena demonstração da enorme reserva de gás natural que o Turcomenistão possui, que molda tanto suas políticas internas quanto suas relações internacionais. 5. A economia baseada no gás natural. O Turcomenistão possui algumas das maiores reservas de gás natural do mundo, e este recurso desempenha um papel central em sua economia. O campo de gás de Galkinish, o segundo maior do mundo, é um dos principais motores econômicos do país. A exportação de gás natural para países como China, Rússia e Irã gera uma parte significativa da receita nacional, sustentando tanto o desenvolvimento quanto a estabilidade econômica do Turcomenistão. O governo turcomeno tem investido pesadamente na infraestrutura de gás natural, incluindo a construção de gasodutos que atravessam o continente asiático. Um dos projetos mais ambiciosos é o gasoduto Transcaspiano, que visa conectar o Turcomenistão diretamente com a Europa através do Mar Cáspio, diversificando seus mercados de exportação e reduzindo a dependência de rotas tradicionais. Além do gás natural, o Turcomenistão também possui reservas significativas de petróleo e outros recursos minerais, que contribuem para a sua economia. No entanto, é o gás natural que realmente define a posição do país no cenário global de energia. E enquanto o gás natural aquece a economia do Turcomenistão, as tradições culturais e hospitalidade aquecem o coração de quem visita o país. 6. Cultura e tradições turcomenas. A cultura turcomena é rica e diversa, profundamente enraizada em tradições antigas que refletem a vida nômade dos turcomenos. As tapeçarias turcomenas são mundialmente famosas por seus desenhos bem elaborados e qualidade excepcional, sendo consideradas uma parte importante do patrimônio cultural do país. Cada tapete conta uma história, com padrões e símbolos que são passados de geração em geração. Além disso, o Nowruz, o Ano Novo Persa, é celebrado com grande entusiasmo e inclui várias festividades tradicionais, como música, dança e banquetes. A hospitalidade é uma parte fundamental da vida turcomena.
Visitantes são frequentemente recebidos com chá e pão em suas casas, e é comum que as famílias ofereçam o melhor de sua comida e hospitalidade aos convidados. A yurta, uma tenda tradicional, é um símbolo da vida nômade e ainda é usada em celebrações e festivais. Essas tendas são feitas de feltro e madeira e podem ser montadas e desmontadas com facilidade, refletindo a mobilidade dos antigos nômades. A música e a dança também desempenham um papel vital na cultura turcomena. Instrumentos tradicionais como o dutar, que é um tipo de alaúde, e o guijak, um instrumento de cordas tocado com uma vara, são comuns em festivais e celebrações. As danças folclóricas, com seus movimentos elegantes e trajes coloridos, contam histórias e lendas do passado turcomeno. E falando em tradições, o idioma oficial do Turcomenistão, o turcomeno, é um elemento chave na preservação da identidade cultural do país. 7. Idioma oficial. O idioma oficial do Turcomenistão é o turcomeno, uma língua turcomana pertencente à família das línguas altaicas. O turcomeno é escrito em uma versão modificada do alfabeto latino desde a década de 1990, substituindo o alfabeto cirílico, que foi utilizado durante o período soviético. A mudança para o alfabeto latino foi parte de um esforço maior para se distanciar da influência russa e reafirmar a identidade nacional turcomena. O turcomeno é falado por cerca de 7 milhões de pessoas, principalmente no Turcomenistão, mas também por comunidades turcomenas no Irã, Afeganistão e outros países vizinhos. A língua tem muitas semelhanças com outras línguas turcomanas, como o azeri e o turco, facilitando a comunicação com falantes dessas línguas. No entanto, o turcomeno possui suas próprias características únicas, incluindo um rico vocabulário derivado de sua longa história e influência de várias culturas. A preservação e promoção do idioma turcomeno são prioridades para o governo, que implementa políticas educacionais para garantir que as novas gerações aprendam e utilizem a língua. Além das escolas, a mídia também desempenha um papel crucial, com programas de rádio e televisão transmitidos em turcomeno, ajudando a manter viva a língua e a cultura. O idioma turcomeno não é apenas um meio de comunicação, mas também um símbolo de identidade e orgulho nacional. 8. Religião predominante. A religião predominante no Turcomenistão é o Islã, com cerca de 93% da população praticando a fé muçulmana, principalmente na vertente sunita do Islã Hanafita. O Islã chegou à região no século VII, trazido por conquistadores árabes, e desde então se tornou uma parte integral da identidade cultural e espiritual do povo turcomeno. A religião influencia muitos aspectos da vida diária, desde as práticas de hospitalidade até as festividades e rituais. Além dos muçulmanos, há pequenas comunidades de cristãos ortodoxos russos, remanescentes da era soviética, e outros grupos religiosos menores. O governo do Turcomenistão mantém uma postura de secularismo rígido, controlando e regulando a prática religiosa no país para evitar o extremismo e manter a estabilidade. As atividades religiosas são supervisionadas pelo Conselho de Assuntos Religiosos, que tem a responsabilidade de aprovar o registro de organizações religiosas e monitorar suas atividades. A mesquita de Turkmenbashi, localizada em Kipchak, perto de Ashgabat, é a maior mesquita da Ásia Central e um símbolo da herança islâmica do país. Esta impressionante estrutura pode acomodar até 10 mil fiéis e é decorada com inscrições em árabe e turcomeno, refletindo a combinação de fé e identidade nacional. Apesar da forte influência islâmica, as tradições e práticas religiosas no Turcomenistão são frequentemente sincretizadas com costumes e festividades locais, criando uma forma única de prática religiosa que celebra a rica história e cultura do país. 9. Infraestrutura e arquitetura. A infraestrutura e a arquitetura do Turcomenistão são impressionantes, refletindo tanto a história rica quanto a ambição moderna do país. Ashgabat, a capital, é famosa por seus edifícios de mármore branco e monumentos grandiosos.
A cidade foi reconstruída após um devastador terremoto em 1948 e hoje exibe uma combinação de estilos neoclássicos e modernos, com destaque para estruturas como o Monumento à Neutralidade e a Mesquita de Turkmenbashi. Além de Ashgabat, outras cidades turcomenas também possuem infraestruturas notáveis. A rede de transporte inclui estradas bem mantidas e uma rede ferroviária que conecta as principais regiões do país. Recentemente, o governo investiu em projetos de infraestrutura para melhorar a conectividade, incluindo a construção de novos aeroportos e a modernização de portos no Mar Cáspio. O país também possui sistemas de irrigação avançados para apoiar sua agricultura, um setor vital da economia. No Turcomenistão, a arquitetura tradicional convive harmoniosamente com os arranha-céus e edifícios modernos, o que ajuda a criar um cenário diversificado e único. 10. Costumes de hospitalidade. A hospitalidade é um dos pilares da cultura turcomena. Receber visitantes com generosidade e cordialidade é uma prática profundamente enraizada nas tradições do país. Os turcomanos são conhecidos por sua calorosa recepção, frequentemente oferecendo chá, pão e pratos tradicionais aos convidados. Não é incomum que visitantes sejam convidados a compartilhar refeições e até a passar a noite em suas casas, especialmente em áreas rurais. Um símbolo dessa hospitalidade é a yurta, a tenda tradicional dos nômades turcomenos. Essas estruturas portáteis são montadas em ocasiões especiais e festivais, servindo como locais para encontros sociais e celebrações. As yurtas são decoradas com tapetes coloridos e almofadas, proporcionando um ambiente confortável e acolhedor para os visitantes. A hospitalidade no Turcomenistão não é apenas uma cortesia social, mas um reflexo de valores profundos de respeito e solidariedade comunitária. Oferecer o melhor que se tem a um convidado é considerado uma honra e uma obrigação. E falando em tradições que refletem a identidade nacional, vamos explorar as relações internacionais e como o Turcomenistão se posiciona no cenário global. 11. Relações internacionais. O Turcomenistão adota uma política de neutralidade, oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas em 1995. Esta postura de neutralidade significa que o país se mantém fora de alianças militares e evita envolver-se em conflitos internacionais, concentrando-se em manter boas relações com todos os países. Esta política é central para a identidade nacional do Turcomenistão e é frequentemente destacada pelo governo em discursos e documentos oficiais. Apesar de sua neutralidade, o Turcomenistão mantém relações diplomáticas ativas com muitos países. A China é um dos principais parceiros econômicos, especialmente no setor de gás natural, enquanto a Rússia continua a ser um importante aliado histórico e cultural. Além disso, o país busca fortalecer suas relações com nações da Europa e do Oriente Médio, diversificando suas parcerias econômicas e comerciais. A neutralidade do Turcomenistão permite que ele atue como mediador em questões regionais, promovendo a paz e a cooperação na Ásia Central. A posição estratégica do país, juntamente com suas vastas reservas de gás natural, também o torna um jogador importante no cenário energético global. 12. Comidas típicas. A culinária turcomena é um reflexo vibrante de suas tradições nômades e influências regionais. Entre os pratos mais populares está o plov, um arroz cozido com carne de cordeiro, cenouras e especiarias, frequentemente servido em grandes festas e celebrações. Outro prato tradicional é o shashlik, espetos de carne marinada e grelhada, muito apreciado em todo o país. Os turcomanos também consomem muitos produtos lácteos, refletindo suas raízes nômades. O chau é uma bebida fermentada feita de leite de camela, conhecida por seu sabor único e propriedades refrescantes. O ayran, um iogurte diluído com água, é outra bebida popular, especialmente durante os meses mais quentes. As refeições são muitas vezes acompanhadas por pães frescos, como o chorek, um pão redondo e achatado assado em forno de barro. Doces tradicionais,
como o peshme, um doce de massa frita coberto com mel ou açúcar, são servidos em ocasiões especiais e festividades. A riqueza da culinária turcomena não se limita apenas ao sabor, mas também à experiência de compartilhar uma refeição. A comida é um elemento central da hospitalidade turcomena, simbolizando acolhimento e generosidade. Além das delícias culinárias, outro aspecto que chama a atenção no Turcomenistão é a vestimenta tradicional, que também conta muito sobre a identidade e a cultura do país. 13. Vestimentas tradicionais. As vestimentas tradicionais do Turcomenistão são ricas em cores e detalhes, refletindo a herança cultural do país. As mulheres turcomenas são conhecidas por seus vestidos longos e coloridos, chamados de koynek, muitas vezes adornados com bordados intrincados e feitos à mão. Esses vestidos são geralmente acompanhados por véus ou lenços de cabeça, que podem variar em estilo e cor conforme a região. Os homens tradicionalmente vestem don, uma túnica longa, frequentemente usada com calças largas e um cinto. Para ocasiões especiais, como casamentos e festivais, tanto homens quanto mulheres podem usar trajes ainda mais elaborados, muitas vezes decorados com joias e acessórios que destacam a riqueza cultural do país. Os chapéus também são uma parte importante do vestuário tradicional. Os homens frequentemente usam telpek, um grande chapéu de pele de carneiro, especialmente em eventos cerimoniais. Este item não só é funcional, protegendo do frio, mas também um símbolo de status e identidade cultural. As vestimentas tradicionais não são apenas para celebrações. Elas fazem parte do dia a dia, especialmente em áreas rurais. Este forte apego às tradições se reflete em muitos aspectos da vida turcomena, incluindo suas festas e festivais, que são celebrados com grande fervor e entusiasmo. Vamos agora explorar um pouco mais sobre as feiras e festivais locais, onde essas vestimentas coloridas ganham vida em meio à música, dança e celebração. 14. Feiras e festivais locais. Os festivais e feiras locais no Turcomenistão são uma celebração vibrante da cultura e tradição do país. Entre os eventos mais importantes está o Novruz, o Ano Novo Persa, celebrado no dia 21 de março. Este festival marca o início da primavera e é comemorado com festas, danças, música e banquetes. As pessoas vestem suas melhores roupas, trocam presentes e preparam pratos especiais para a ocasião. Outro evento significativo é o Festival do Cavalo Akaltek, dedicado ao cavalo nacional do Turcomenistão, conhecido por sua beleza e resistência. Durante este festival, são realizadas competições de equitação, exposições de cavalos e apresentações culturais que destacam a importância do Akaltek na história e cultura turcomena. As feiras locais, como o Toukutka Bazar em Ashgabat, oferecem uma oportunidade única para experimentar a vida cotidiana e a hospitalidade turcomena. Nestes mercados, você pode encontrar uma variedade de produtos, desde tapetes artesanais até especiarias e alimentos frescos. As feiras são um ponto de encontro, onde as tradições antigas se encontram com o comércio moderno, proporcionando uma experiência autêntica para visitantes e locais. Além das celebrações e mercados, a natureza também desempenha um papel crucial nas festividades. A flora e fauna do Turcomenistão são igualmente impressionantes e refletem a diversidade do país. 15. Fauna e flora do país. A fauna e flora do Turcomenistão são tão diversas quanto suas paisagens. O deserto de Karakum, que cobre a maior parte do país, abriga espécies únicas adaptadas ao ambiente árido, como o lagarto de areia e a víbora de Karakum. O país também é o lar do raro onagro, um tipo de asno selvagem, e do caracal, um felino conhecido por suas orelhas longas e tufadas. Nas regiões montanhosas, como o Kopet Dag, você pode encontrar uma vegetação mais rica e variada, incluindo árvores frutíferas e ervas medicinais. Este contraste entre deserto e montanhas cria habitats diversos que sustentam uma ampla gama de vida selvagem. O ibex e o leopardo da Pérsia
são algumas das espécies que habitam essas áreas. O Mar Cáspio, na fronteira oeste do país, oferece um ecossistema completamente diferente. Suas águas abrigam o esturjão, famoso pela produção de caviar, e várias espécies de peixes que sustentam a pesca local. As zonas úmidas ao redor do mar também são vitais para aves migratórias, tornando a área um importante ponto de observação de pássaros. A diversidade natural do Turcomenistão não só embeleza o país, mas também desempenha um papel crucial na vida de seus habitantes, fornecendo recursos e sustentando tradições antigas. E por falar em desenvolvimento, vamos agora explorar como a educação e a alfabetização são promovidas no Turcomenistão. 16. Educação e alfabetização. A educação no Turcomenistão enfrenta desafios significativos. Embora o acesso à educação seja gratuito, a qualidade do ensino e as infraestruturas educacionais são preocupantes. Após a independência, o sistema educacional se deteriorou, com reformas que não atingiram todos os objetivos. Muitas escolas em áreas rurais não têm recursos adequados, e a reestruturação dos ciclos de ensino ainda está em andamento. O Ruhnama, um livro escrito pelo ex-presidente Niyazov, tornou-se um pilar central do currículo, o que levantou preocupações sobre a qualidade e a imparcialidade do ensino. Além disso, a educação em línguas minoritárias foi reduzida, afetando a diversidade linguística. Esses desafios destacam a necessidade de melhorias significativas para que a educação possa realmente beneficiar todos os cidadãos. Falando em aspectos culturais, os esportes populares no Turcomenistão também refletem tradições e influências regionais. 17. Esportes populares. No Turcomenistão, os esportes são uma parte vital da cultura e do lazer. O país tem uma paixão especial pelo futebol, que é o esporte mais popular, com ligas locais e uma seleção nacional que compete em torneios regionais. Além do futebol, o wrestling tradicional turcomeno, conhecido como goresh, é amplamente praticado e celebrado, especialmente durante festivais nacionais. Este esporte de luta corpo a corpo tem raízes profundas nas tradições nômades do país. Outro esporte de destaque é o hipismo, refletindo a importância histórica dos cavalos akalteki na cultura turcomena. As corridas de cavalos são eventos emocionantes que atraem grandes multidões e demonstram habilidade e tradição. Os cavalos akalteki, conhecidos por sua velocidade e resistência, são um símbolo nacional e motivo de grande orgulho. Em termos de destaque internacional, o Turcomenistão sediou os Jogos Asiáticos de Artes Marciais e Recinto Coberto em 2017, um evento significativo que reuniu atletas de todo o continente. Gostou de descobrir essas curiosidades fascinantes sobre o Turcomenistão? Este país da Ásia Central é realmente um lugar de contrastes e riquezas, onde a tradição se encontra com a modernidade e a natureza exuberante coexiste com paisagens áridas. Desde a arquitetura de mármore em Ashgabat até a Porta do Inferno, em Darvaza, o Turcomenistão oferece uma infinidade de surpresas para quem deseja conhecê-lo mais a fundo. Se você gostou dessa aventura, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.